meus amigos, tudo bem? Aqui que vos fala é Luiz Matos e estamos começando mais um vídeo do nosso canal Histórias Dinâmicas. E hoje eu vou fazer aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Que esse canal seria de, entre aspas, variedades, né? Histórias, indicação de livros. E hoje eu vou fazer o seguinte, hoje eu vou indicar um livro para vocês. Um livro que eu estou praticamente terminando de ler, né? Já está no finalzinho já do livro, na página 123, então já estou terminando o livro, que ele é um livro pequeno, tem 160 e poucas páginas, né? Então é um livro até que consideravelmente fino, pequeno, um livro que fala sobre a Guerra do Paraguai, isso aí mesmo, né? O do professor Vitor Isaacson. Não sei se é assim que pronuncia, né? E o autor, ele comenta sobre as batalhas, sobre vários momentos difíceis. O autor também, ele fala o começo ali da Argentina, que ainda não era a Argentina que nós conhecemos hoje, várias províncias ali, mas ainda não era formado um país, como é hoje, como nós vemos hoje, aquela extensão que a Argentina tinha. O Uruguai é a nossa história que nós sabemos que ele era ali junto com o Brasil, a Cisplatina, e depois ele acabou conseguindo a sua independência e se tornou o Uruguai que nós conhecemos hoje. E nada mais é o Brasil, esse país imenso, que era uma monarquia na época do Dom Pedro II, né, ele que estava no poder nessa época, e também as batalhas que foram acontecendo. Então o professor Vitor, ele vai detalhando, ele explica um pouquinho sobre a Argentina, sobre os presidentes ali da Argentina, ele comenta sobre da forma que era da forma que era o Paraguai, que era, vamos dizer assim, um ditador, né? Lá naquela época já existiam os ditadores já, né? E ele fala assim que era um regime político autárquico. Autárquico quer dizer, né? Vamos colocar nas palavras, nas palavras reais, ditador, né? E lá na década de 1860, que foi o período que aconteceu a guerra, já tinha pessoas que queriam dominar, né, os ditadores. E não só no Paraguai, como em outros países aqui da América Latina. O único diferente, entre aspas, daqui era o Brasil, que era uma monarquia. O restante eram todos repúblicas. Eles saíram da independência, conseguiram suas independências e se tornaram repúblicas. Só o Brasil, que foi independente, já era independente nessa época, e se tornou uma monarquia, com o seu segundo rei, que era Dom Pedro II. Então, eu recomendo a vocês a ler esse livro, né, A Guerra do Paraguai, do professor Vitor Isaacson, né, acho que é assim que pronuncia, da editora Contexto. Então, eu recomendo a vocês esse livro, A Guerra do Paraguai, do professor Vitor Isaacson. Mais para frente estarei trazendo mais livros da editora Contexto. A editora Contexto, ela tem algumas coleções. Ela tem a coleção da Fundamental, que é esse livro aqui, faz parte da coleção Fundamental, e também tem da História na Universidade, que são 16 livros de vários assuntos. A América Latina, o Brasil Império, o Brasil Republicano, as guerras mundiais, a história contemporânea. Então, são vários livros que eles editaram e colocaram para a gente aprender. E é assim, é uma linguagem muito fácil, uma linguagem boa, é uma linguagem onde você consegue absorver muitas coisas, né? Eu mesmo sempre estudei na faculdade a história do Paraguai, mas nunca me aprofundei muito sobre a história do Paraguai. Até teve algumas curiosidades,
mas nunca estudei, né, a profundo. E eu já acredito que eu não li nenhum livro específico sobre a Guerra do Paraguai. Até tem livros aqui sobre a Guerra do Paraguai, mas acabei não conseguindo ler ainda. E quando eu comprei esse livro, eu acabei falando, ó, vou ler esse livro, né? Tinha acabado de ler um livro de uma biografia de um presidente do nosso país. Aí eu comprei esse livro, esses dias, faz pouco tempo que eu comprei, e eu falei, eu vou ler. E estou acabando de ler ele, e é um livro muito bom, é uma linguagem interessante, não é só para as pessoas que, mas eu não vou, mas eu não sou historiador, eu não sou aluno. Não, é para todos. Esse livro aqui, a linguagem dele é para todos. Você que gosta, você que gostaria de entender um pouquinho mais, é interessante. Porque é uma guerra, infelizmente, é uma guerra absurda que aconteceu aqui. Né? Você vê o autor, o professor Vitor, relatando sobre as condições do exército brasileiro, as condições dos outros exércitos, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, que infelizmente dizimou muitas pessoas ali do país. Eles acabavam até pegando escravos. Aqui ele conta que alguns escravos foram adquirindo suas liberdades para lutar nessa guerra. Né? Então são coisas, são detalhes importantes. Então eu recomendo a você a ler esse livro. Né? É um livro bom, um livro pequeno, de 160 e poucas páginas. Então é um livro gostoso, um livro didático, um livro que eu recomendo para você. Ok? Então é isso. Obrigado aí por estar assistindo o nosso vídeo. Cada dia mais a gente vai estar postando vídeos. Não vai ser na frequência que eu gostaria por enquanto, que a gente está na adaptação. Até mesmo aqui eu estou gravando no meu escritório, ainda tem algumas coisas para acertar, algumas iluminações para melhorar, mas a gente tem que começar de alguma forma, né? Então eu estou começando a fazer esses vídeos. Fala para o seu amigo aí, fala para o seu parente. Pode compartilhar também, ó, compartilhe nosso vídeo aí. Como sempre, todos os youtubers falam isso, né? Eu também não vou deixar de falar, para você curtir o nosso canal, para você se inscrever aí no nosso canal, né? E espalhar para as pessoas, que a gente tem a intenção de fazer vários conteúdos, como eu disse no começo, que é um canal de histórias, mas não específico. Não vou dar aula de história aqui. Não, eu vou contar, vou falar um pouquinho, como por exemplo hoje dei uma dica de um livro, aí no próximo vídeo poderei falar um pouquinho sobre a biografia de algum presidente. Então, são esses assuntos, ou até mesmo reportagens externas que eu tenho vontade de fazer, tem até um pensamento, já estou analisando e fazendo algumas anotações sobre um assunto importante, sobre as ferrovias aqui da minha cidade, que eu moro em Botucatu. Então, mais para frente, vamos ter novidade, ok? Então, se inscreva no nosso canal, curte nosso canal, compartilhe, avise, fala para as pessoas, né, que é um canal simples, mas que o nosso objetivo é poder trazer um pouquinho para vocês algo de interessante, algo de bom, algo que possa ajudar até mesmo você vai fazer um vestibular e de repente uma dicasinha de um livro, você vai lá ler o livro e na hora que você for prestar a prova, cai exatamente esse assunto que você viu, tá ok? Então, se a gente que está aqui para ajudar, para estar falando um pouquinho daquilo que eu gosto, que é história, né? Eu sou apaixonado por história, não trabalho na área, né? Mas fiz faculdade de história, hoje eu sou formado em história, tenho uma pós-graduação em ciências políticas, então a gente procura, né, cada dia mais estudar, conhecer e, por que não, passar um pouco do conhecimento para as pessoas que querem aprender um pouco mais, ok? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir, estaremos de volta com mais um vídeo aqui no nosso canal, no Histórias Dinâmicas. Então, obrigado por tudo e até mais aqui no nosso canal Histórias Dinâmicas.
dinâmicas, ok? Até mais e grande abraço.